esse microfone na mão, que eu vou ficar mais à vontade aqui. Só um minutinho. Eu queria cumprimentar a todos vocês, falar da minha alegria de estar aqui, da minha satisfação. Quero agradecer de modo muito especial ao Tadeu, foi ele que me fez o convite para participar dessa mesa. Já estivemos juntos em outros momentos e quero agradecer muito, é uma satisfação enorme estar aqui. Enorme por estar na Abrasco, por estar nesse congresso da Abrasco tão importante, depois de ter estado durante tantos anos em quase todos os congressos da Abrasco, estar neste, especialmente quando nós estamos comemorando e, de alguma forma, refletindo sobre os 30 anos da Constituição e, certamente, sobre os 30 anos também do SUS. Quero dizer que, para mim, de uma certa forma, preocupante estar junto com a professora Ana Maria Malik, que certamente todos nós aqui lemos os seus textos, estudamos os seus textos, então é uma honra nesse sentido ter a senhora e, enfim, tudo que já aprendi, né, com a senhora, e nesse momento compartilhar essa mesa. Tadeu, que mergulhou nesse tema, né, Tadeu da regulação também, e todos vocês que estão aqui. Vou tentar ser muito breve, né? Quanto mais breve, nós corremos menos riscos. Então, eu tentarei ser bastante breve. Eu queria primeiro dizer, assim, do meu lugar de fala, né? Eu fui professora da Universidade Federal do Espírito Santo, na área da saúde, sou enfermeira de formação, durante 31 anos. E tenho também uma formação jurídica, né? E durante os últimos 20 anos eu compartilhei a Universidade Federal do Espírito Santo com uma instituição privada, Faculdade de Direito de Vitória. Eu hoje coordeno um mestrado, doutorado em Direitos Humanos, Direitos e Garantias Fundamentais. Mas, na realidade, eu digo que eu sou essencialmente da enfermagem e essencialmente público. Então, acho que quando eu fui para o setor privado, na área do direito, eu sempre disse, compartilhei durante um tempo, olha, eu estou aqui, mas a minha prioridade absoluta é a Universidade Federal. Eu estou dizendo isso porque eu faço uma defesa muito consistente da questão da saúde pública, e no sentido não apenas da manutenção do SUS, como a maior parte do empresariado da saúde faz, porque os políticos e empresariado da saúde também defendem o SUS, mas defendem o SUS como uma fonte de recursos para continuarem lucrando. E eu faço uma defesa do SUS com relação à não transferência dos recursos públicos para se transformar em lucro no setor privado. Então, é uma defesa do SUS bem diferente. E queria dizer, então, que esse lugar de fala, ele foi responsável para que eu, vinda da área da saúde, tendo assumido ensino, pesquisa, extensão, gestão pública, para que eu mergulhasse em pesquisa e investigação na área do direito, dos direitos e garantias fundamentais, estudando direito à saúde, política pública de saúde. E aí, eu venho há 4 anos, juntamente com um grupo de 8 universidades, pesquisando sobre o complexo econômico e industrial da saúde. Essa pesquisa, eu falo porque o que vou falar aqui tem a ver com essa pesquisa, com os resultados dessa pesquisa. Essa pesquisa, coordenada pela professora Lígia Bahia, da UFRJ, estuda os diversos setores desse complexo. O setor farmacêutico, a questão das escolas médicas, enfim, vários setores foram estudados. E eu fiquei responsável por estudar a questão das OS. Então, eu peguei uma fatia dessa pesquisa e mergulhei nela, que é estudando as OS. E nós partíamos da ideia de que era preciso entender essas OS para além do plano Bresser e entender essas OS tentando conhecer, na realidade, a sua natureza. Não a natureza
que está na lei das OS, nem a natureza que está nas leis estaduais, nem a natureza que está posta nos contratos, mas tentar entender o ethos, qual é de fato a natureza jurídica destas OS, não pela natureza jurídica que está consolidada no arcabouço normativo positivado, mas a natureza jurídica de que de fato elas possuem. E nós então, um grupo de pesquisadores, tentamos entender qual era o perfil dessas OS no Brasil. Nós partimos de que, antes de tudo, precisávamos conhecer qual era este perfil. E nós, então, pelo estudo desse perfil, nós partimos estudando e mapeando o Estado, os Estados brasileiros. E nós fizemos um levantamento exaustivo de todos os Estados brasileiros, pelas secretarias de Estado da Saúde e pelos sites das OS. Então, pegamos todas que estavam registradas como OS, pegamos qualificadas como OS e pegamos as secretarias e mapeamos essas organizações no Brasil. Depois nós entendemos que essas OS, elas tinham um perfil de capilarização. Elas estavam em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas que elas se capilarizavam por todos os estados. E que então percebemos nesse estudo inicial, nessa aproximação com o objeto, que havia a ideia de conglomerados. Não mais a ideia de OS no sentido lá ingênuo, ou pelo menos que tentaram nos passar de uma forma, de que eram organizações da sociedade civil. E nós então começamos a nos indagar o que é esse terceiro setor, né? O primeiro setor, o Estado; o segundo setor, o mercado, e se esse terceiro setor era de fato um terceiro setor, ou se ele tinha afinidades tais de identitárias, com o primeiro setor ou com o segundo setor, para que nós pudéssemos entendê-lo melhor. E nós então compreendemos que estávamos lidando com um sofisticado arcabouço jurídico, todo direcionado para nos dar a entender que estávamos lidando com entidades. É um livro organizado por mim, por Francis e por Lígia Bahia, que tem resultados dessa pesquisa das mais diversas naturezas, e também num dicionário do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, no qual nós temos vários verbetes que saíram desta pesquisa. Mas o que nós entendemos naquele momento, ao analisar a natureza jurídica, tanto positivada quanto na sua essência, das OS, é que elas são verdadeiras empresas e conglomerados empresariais, que se aglutinam, que se organizam e que vão então tomando força. E nós chegamos ao estudo das 10 maiores OS. Nessas 10 maiores OS, depois vocês podem ver no livro ou nas publicações que estão saindo, nessas 10 maiores OS, nós mergulhamos nos contratos de gestão dessas OS. Então, nós estudamos todos os contratos de gestão destas OS num determinado período temporal, que vocês depois no detalhamento metodológico podem ver, mas nós então estudamos neste período temporal todos os contratos de gestão das 10 maiores OS. Como nós chegamos às 10 maiores OS? Não pela quantidade de serviços, mas pelo volume de recursos. Então, nós contabilizamos os recursos que podiam chegar até nós, que nós tínhamos acesso a eles,
Claro, nós tivemos que eliminar algumas coisas que nós não encontramos nos contratos de gestão, porque a despeito da lei de acesso à informação, as OS e muitas OS, a maioria das OS, não disponibiliza os contratos de gestão e as secretarias estaduais não disponibilizam os contratos de gestão. Nós fizemos contato por meio da lei de acesso à informação, pedindo as informações, contabilizamos os prazos das respostas e avaliamos qual era a clareza da resposta aos nossos dados. E observamos que uma das questões que estavam lá postas no início do plano Bresser, da questão da transparência, com relação às OS, elas não existem. Não é possível falar em transparência quando nós falamos em organizações sociais da saúde. Não é possível falar em transparência. Por exemplo, um princípio constitucional importante é o princípio da publicidade. Princípio constitucional, princípio do direito administrativo, princípio da publicidade. E nós vimos, então, que as OS não fornecem todos os dados. Por exemplo, toda pessoa contratada com serviço público, com dinheiro, com recurso público, é preciso que nós tenhamos e saibamos quanto é que elas ganham, quanto que é o seu salário. A disponibilização disso é um elemento fundamental da transparência. Não há disponibilização dos salários dos gestores das OS. Os salários de enfermeiros, o pessoal da limpeza, isso está posto lá. Mas o salário dos gestores das OS, que são estratosféricos, nós não temos acesso a eles. E essa é uma forma da burla da questão de que elas não têm fins lucrativos. Nós chegamos à conclusão, pelo estudo, que as OS são empresas, porque elas têm característica típica de empresa. Elas são lucrativas. As OS têm donos e as OS têm lucro. Ou seja, elas não se enquadram no perfil das entidades não lucrativas e das chamadas organizações da sociedade civil. Ora, nós solicitamos o salário dos gestores, dos diretores, não vem, você não tem acesso a isso. Não é possível ter acesso a esse dado, a despeito de, juridicamente, termos o direito. A outra questão que nós observamos é que o processo de habilitação das organizações sociais é um processo de habilitação que segue o mesmo modelo patrimonialista centralizador, patrimonialista, com que o serviço público também era gerenciado. É uma coisa de amigos. Está aqui, dos nossos amigos. Aqueles com os quais nós compartilhamos e que Raimundo Faoro chama de os donos do poder. São os mesmos. Quando nós analisamos o CPF dos diretores das maiores OS, nós observamos que, quando vamos atrás pelo CPF, quem são essas pessoas? São grandes empresários. Claro, tem o grupo do setor religioso, são grandes empresários. São donos de empresas, de holdings, são pessoas que têm um lastro empresarial fortíssimo. Fortíssimo. Bom, então as OS nada mais são do que a forma, no nosso entendimento, e elas têm uma atração especial pelo setor hospitalar. E a atração especial pelo setor hospitalar está ligada certamente à questão dos insumos, equipamentos e insumos hospitalares. Porque a outra forma de lucratividade destas OS, dessas empresas, é não pela lucratividade da OS propriamente dita, mas a lucratividade das empresas que ela contrata. E ela sempre contrata empresas a um custo muito superior, 2, 3 vezes um custo superior ao custo dessas mesmas empresas no mercado. Ou seja, insumos que são
vendidos para o setor público, para a gestão pública, por X, são comprados no mercado por 5, 6, 4 vezes mais do que o insumo pago e vendido no mercado. Ou seja, lucra-se por meio das empresas que são no seu entorno, nas empresas que estão na sua órbita. Então, são contratadas empresas e a lucratividade vem pela transferência dos recursos para essas empresas. Mas deixe registrar que as próprias OS também aplicam no mercado financeiro. E temos resultados no Valor Econômico, Revista Exame, de algumas OS, a SPDM, por exemplo, listada como uma das empresas mais lucrativas do país. Ou seja, a natureza jurídica não é de público não lucrativo, ou de privado não lucrativo. Porque o que diferencia público e privado é o interesse. Se o interesse é público, ela é pública. Se o interesse é privado, ela é privada. E não é possível dizer que as OS hoje, na configuração atual, tenham interesse público. Porque elas não têm interesse público. E a sua própria preferência, claro, temos muitas OS nos municípios, mas a sua preferência pelos hospitais está ligada à questão da alta tecnologia. Ou seja, a lógica que prevalece é a lógica do privado e não é a lógica do público. É importante nós dizermos, então, que quando começamos a analisar os contratos de gestão, nós vimos o seguinte. Primeiro, o processo de habilitação não passa por nenhum processo que tenha qualquer tipo de controle social. Habilita-se os amigos e existe ainda um processo que nós identificamos chamado privatização ativa, que é quando o próprio Estado estimula o processo de privatização. Ou seja, o Estado fomenta a transferência do recurso público para o recurso privado. Grande parte das OS foram criadas e fomentadas dentro dos gabinetes dos secretários. E temos ainda dados mostrando que os primeiros modelos jurídicos foram feitos dentro da própria Secretaria de Saúde. A outra questão que temos é que o planejamento dos custos não é feito pela Secretaria de Saúde, pelas secretarias. O planejamento dos custos é feito pelas OS. São as OS que dizem quanto querem ganhar para prestar esse e aquele serviço. A outra questão é que o valor do primeiro contrato é o menor valor. Nós temos OS que têm 20, 30 aditivos contratuais. E aditivos contratuais que foram estabelecidos, firmados, sem que a prestação de contas anterior tivesse sido feita. Nós temos OS com 30 contratos de gestão. 30, 40 contratos de gestão. E grande parte deles sem que tenha havido prestação de contas anterior. Ou seja, que aditivo contratual que não avalia o que foi feito. Isso demonstra claramente que a transferência não está importando e aí não tem como fazer regulação. Não há possibilidade, porque os contratos, na maioria das vezes, não trazem metas e os contratos não trazem indicadores de resultados. Como fazer regulação se não tem indicador de resultado? Como fazer regulação se não tem metas? E quando tem, são metas genéricas, metas abstratas. Eu falei hoje numa mesa ali, eu tenho 2 netinhos, eu viro para os meus netos e digo assim, vovó te ama um montão, vovó te ama demais. As metas das OS são assim,
sabe? Como eu falo para os meus netos. Não tem um quantitativo de serviço estabelecido, não tem uma avaliação de qualidade, não tem isso. Então, aquele discurso inicial do Plano Bresser, eficiência, eficácia, economicidade, transparência, de fato não existem na contratação das OS que nós temos dentro desse modelo hoje no Brasil. Ou seja, não há controle social, porque os conselhos não opinam, não há controle interno, porque as auditorias, os controles internos, eles estão capturados por, claro, os gestores que são parceiros das OS e parceria mesmo, de amigos, e não há controle externo. Porque o Ministério Público e os tribunais de contas não têm como fazer porque não dominam questões técnicas ligadas à saúde, como fazer avaliação de desempenho, como fazer isso, como fazer aquilo. E não tendo estabelecimento de metas, eles não têm como fazer isso. E eu vou encerrar, infelizmente tinha um monte de coisa aqui, mas não dá, mas queria dizer o seguinte, enquanto, e eu repito e vou repetir isso sempre, enquanto os tribunais de contas, as decisões finais dos tribunais de contas, não dos técnicos, mas dos tribunais de contas, forem tomadas lá no final do bater do martelo, e do Ministério Público tiverem à frente pessoas indicadas pelos governadores, não há que se falar em controle. Enquanto o procurador-geral do Ministério Público, PGJ, for indicado pelo governador, não teremos controle externo. Porque os membros do Ministério Público podem fazer o que quiserem, levantar o que quiserem, que isso é engavetado. E é assim na maioria das coisas. Enquanto nós tivermos os tribunais de justiça, ou os órgãos do sistema de justiça, no final da ponta, serem indicados, certamente nós não temos como falar. Não adianta as melhores técnicas de regulação, se nós não tivermos, de fato, condições de fazermos o controle que precisa ser feito. Muito obrigado.